Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos te ensinar a como comer uma salada de frutas do jeito certo. Olá, pessoal! Eu sou o Lucas Menezes. E eu sou Luísa Giovânia. Imagine o seguinte cenário. Você está lá, sentado no seu quarto, em frente ao seu PC, assistindo a mais uma videoaula de prática de ensino no Climbs e está calor. Não um calor qualquer, veja bem, um calor tão calorento como se o próprio capiroto tivesse ligado o exaustor lá de baixo para fritar batatinha e todo esse vapor quente estivesse saindo para sua casa. Enfim, mais um dia típico, né, de Três Lagoas. E então, você sente uma súbita vontade de fazer aquela boquinha comendo algo mais gelado. Só que você se lembra que é fitness e está tentando completar pela 25ª vez a sua maratona de dieta. Então você não pode nem relar naquele sorvetinho no freezer que provavelmente é feijão congelado. Porém, no estalo mais alto que eu dei no seu PC após um trovão numa tempestade de raios, correndo para terminar aquela prova no EAD, você tem uma brilhante ideia. Mano, uma salada de frutas! Eis então que você se descola na cadeira molhada, corre para a cozinha, abre a porta da geladeira e, assim como uma nova alma adentrando em nirvana dourado e gelado, as inúmeras possibilidades do que misturar para fazer a sua salada de frutas se abrem diante de você. E então, na metade do caminho de cortar o abacaxi para juntar no morango, você se depara com uma dúvida cruel. Será que estou desrespeitando botânicos mundo afora por preparar uma salada de frutas com frutos que não são frutos? Será que eu ainda poderia me chamar de biólogo após cometer tamanha atrocidade morfológica perante séculos de... Espera, você não sabe qual a diferença entre frutas e frutos? Pois não tema mais, meu jovem Panauá, nós estamos aqui. Olhe para esses alimentos: vagem, pimentão, chuchu, berinjela, azeitona, tomate, abobrinha, pepino e maçã. Você saberia dizer quais são os frutos e quem é o impostor? A diferença entre eles está no que a gente chama de frutas e o que é biologicamente considerado um fruto. Pode parecer meio estranho olhar para aquela berinjela gigante, roxona, esquecida na sua geladeira, e dizer que ela é um fruto, mas na verdade, na nossa linha temporal, existe ambos. Frutas que não são doces e partes doces das plantas que não são frutos. Desde que nós, humanos, nos entendemos como seres vivos, já criamos todo um costume popular de chamar de fruta as partes doces das plantas que lembram frutas verdadeiras. Bem, não chamar, mas pelo menos associar mentalmente ambos os conceitos, já que nem sempre a nossa língua como conhecemos hoje existiu. Já o termo técnico fruto, dentro da biologia, se aplica especificamente a uma parte específica da planta, independentemente se é doce, salgado, azedo, amargo ou ainda mesmo se pode te matar depois de uma rápida degustação. O fruto vem do desenvolvimento do ovário da planta, onde o óvulo é originado, normalmente continuando para o desenvolvimento da semente, enquanto que o ovário é formado ao redor, abrigando-a. É como se o ovário das plantas funcionasse muito semelhantemente ao nosso útero, abrigando e nutrindo a semente, embrião. Como por exemplo a vagem, um fruto imaturo que retiramos do pé e ainda está formando os grãozinhos de feijão. A diferença é que esse mesmo útero gera semente, enquanto que nas plantas fica carnoso, suculento e vistoso, para chamar a atenção de alguém por perto. Com isso, as plantas saltaram por cima de um grande problema, que levou-as a conquistar o mundo inteiro: a dispersão das sementes. Tal é qual uma franquia de grande sucesso, ou um esquema de pirâmide legalizado e muito suculento, as angiospermas. Plantas que produzem sementes e frutos apostaram todas as fichas na terceirização desse serviço. Enquanto que, normalmente, as plantas evoluíram para ter variados mecanismos de defesa, como espinhos, gosto amargo e toxinas fatais, desincentivando aí quaisquer esfomeados de plantão que queiram fazer uma boquinha ou duas, tudo muda com os frutos. Quando imaturos, possuem uma aparência esverdeada, camuflada na paisagem, mas logo mudam para tons vermelhos arroxeados, estonteantes, que se destacam em meio às folhagens a dezenas de metros,
exalando uma irresistível fragrância almiscarada, praticamente um anúncio do paraíso que você irá sentir quando a primeira mordida explodir em um arco-íris sumarento em sua boca, deixando uma sensação viciante de quero mais. Haja insulina para tanta doçura. Com isso, as plantas formaram uma forte simbiose evolutiva com diversos animais, na qual as plantas pagam grandes quantidades de açúcares e nutrientes para verem-se livres de seus filhos, que serão ingeridos juntamente com a polpa da fruta, embarcando em uma montanha-russa pelo intestino até saírem pela porta traseira em um cocô muito bem fertilizado, longe da planta-mãe e livre para germinar e crescer em todo o seu potencial, sem se preocupar com disputar sol, espaços e nutrientes com a sua própria espécie. Isso deu tão certo que deu frutos, ou melhor, gerou uma variedade enorme de frutos na natureza que, por sua vez, alimentou o surgimento de uma grande variedade de animais frugívoros, amantes de frutinhas, como as aves e os mamíferos. Inclusive, tem um grupo bem famoso de mamíferos que adora comer frutas, nós, primatas. Gostávamos e ainda gostamos tanto de comê-las que hoje, se você nos enxerga aqui e agora ao vivo em tantas cores, foi por conta das frutas. Nós, primatas, somos um dos poucos mamíferos que enxerga 3 cores, o vermelho, o amarelo e o azul, enquanto que a maioria enxerga apenas 2. E uma das explicações mais plausíveis para isso foi devido à dieta de frutas dos nossos ancestrais, onde enxergavam mais cores, poderiam selecionar melhor as frutas mais maduras e suculentas para comer. E olhando por esse lado, quando a fruta só completa sua função quando o animal vem comer ela, de repente, muitas coisas passam a fazer sentido. Por exemplo, muitos frutos são laxantes. A ideia é que... Opa. E, com ideia, quero dizer a evolução selecionou esse tipo de característica. E não que a planta pensou, sabe o que seria bom. A ideia é que as sementes não sejam digeridas, passando direto pelo intestino com aquela pequena ajuda malandra numa mão, já caindo prontas e bonitinhas no solo, rodeadas de fertilizante quentinho. Aí vira mamão com açúcar, para o mamãozinho virar mamão. Ou talvez mamão com esterco, né? E já falando em mamão com açúcar, as plantas descobriram que, justamente, o açúcar é o melhor suborno. Se você quer atrair parceiros para uma simbiose, uma boa solução é produzir açúcar suficiente para tornar o fruto mais atraente. Tanto que a gente associa as frutas justamente com gosto doce, o que acaba gerando toda essa confusão aí, já que o açúcar pode ser acumulado em várias partes da planta. No fruto clássico, quem acumula açúcar é a parede do ovário. E é isso que acontece na formação de uma manga ou de um pêssego. Mas que também é o caso da nossa querida azeitona. Odiada por uns, amada por outros na terra da pizza, que não acumula lá tanto açúcar assim, mas é um fruto bem clássico, formado a partir do ovário da flor também. Na maioria dos frutos, várias sementes se desenvolvem dentro de um mesmo ovário, formando um fruto que recebe o termo técnico de baga, do inglês berry. Não tem nada a ver com o strawberry, que é o morango, apesar de levá-lo no nome. Muito pelo contrário, quem cresce e acumula toda essa delícia açucarada é o receptáculo, a base da flor. O fruto real do morango são as sementes, que na verdade são frutos secos que se formam ao redor da semente, de fato, a abrigando. Sabe quem mais produz uma fruta assim? É o rei da fruteira, o abacaxi. Tanto que se você olhar os dois cortados de comprido, outras bagas são banana, laranja, kiwi, a família Cucurbitaceae, que se encontra o melão, a melancia e seus parentes e primos não tão doces, como abóbora, pepino, que podemos dizer que parece uma mini melancia sem doce, e o nosso queridíssimo chuchu. As frutas são um símbolo que representa o potencial que as colaborações têm para a evolução. Um processo que surgiu bem mais que uma vez na natureza, utilizando até outras partes das plantas. Então, toda vez que você comer um simples fruto ou uma fruta, você está participando voluntariamente de um esquema de pirâmide interespécies que durou milhões de anos e possibilitou que as angiospermas dominassem o mundo, gerando toda essa diversidade entre as aves e, quem sabe,
possibilitando que nós estivéssemos aqui hoje saboreando uma salada de fruta tão diversa quanto gostosa. E ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e até mais.